Todos nós vimos o anúncio nas redes sociais da Ferrari sobre seus preparativos para este fim de semana especial em Monza, com um design igualmente especial. Na verdade, a Ferrari Monza se apresenta em azul, uma homenagem a Niki Lauda 50 anos após seu último título em 1975. No vídeo de hoje, vamos analisar todos os detalhes nos bastidores da escolha da Ferrari. Também precisamos falar sobre a saída de Jochen Clair de Maranello. Vamos ouvir também as declarações de Ralf Schumacher sobre Hamilton, que foi muito duro com o piloto inglês. Por fim, devemos discutir os comentários de Alonso sobre Racing Bulls, Max Verstappen, Pirelli e Andrea Stella, que tenta motivar Lando Norris de alguma forma. Antes de começar, deixe um like de apoio, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e os assuntos da Ferrari. Dito isso, vamos começar. A Ferrari busca se redimir perante seu público local. Uma visão única, enriquecida por uma homenagem histórica. Os uniformes da equipe serão tingidos de azul para celebrar o 50º aniversário do primeiro campeonato mundial de Niki Lauda, conquistado na pista de Brianzolo em 1975. O azul escolhido em Maranello não é por acaso, evoca as roupas dos mecânicos dos anos 70, simbolizando uma era em que a Ferrari voltou a dominar a Fórmula 1 após mais de 10 anos de espera. Naquele ano, o carro vermelho conquistou tanto o campeonato de pilotos com Lauda quanto de construtores, trazendo de volta a emoção para Maranello e para os corações dos fãs. O aniversário será ainda mais significativo porque o Grande Prêmio da Itália de 2025 acontecerá em 7 de setembro, exatamente 50 anos após 7 de setembro de 1975, dia em que Lauda comemorou seu primeiro título mundial. Por acaso, no vídeo do anúncio, a Ferrari escolheu mostrar a lendária 312T, um monoposto com o qual o austríaco escreveu a história. E não será apenas o tom de azul que caracterizará Monza. A Ferrari também preparou uma jaqueta vermelha especial, enriquecida com detalhes vintage e ostentando o logotipo histórico dos anos 70, uma mistura de tradição e modernidade destinada a unir diferentes gerações de fãs. Após as decepções em Zandvoort, a Ferrari chega a Monza com a necessidade de se redimir. A corrida em casa sempre foi a etapa mais emocionante da temporada, com o público pronto para pintar as arquibancadas de vermelho e impulsionar a equipe rumo a um resultado importante. E o azul celebrará a memória de Niki Lauda. O vermelho das arquibancadas representará a paixão dos fãs, e juntos eles criarão um abraço simbólico entre o passado e o presente. Monza será mais do que uma corrida. Será uma homenagem à história da Ferrari, com a esperança de que o fim de semana se torne um dia memorável tanto dentro quanto fora da pista. Na verdade, é importante lembrar da história. É importante recordar o título de Niki Lauda, pois ele foi fundamental na reconstrução da Ferrari e no início de um ciclo vencedor para a equipe vermelha. Isso aconteceu nos anos 70. Mas agora precisamos dar um passo adiante. Também devemos pensar em 2026. Precisamos considerar trazer a Ferrari de volta à competitividade. Então sim, celebrar o passado é importante, mas igualmente importante, se não mais, é pensar em tornar a Ferrari competitiva no futuro. Por isso, tenho grandes expectativas para a Ferrari em Monza. Sabemos que, historicamente, a Ferrari sempre teve um bom desempenho nesta pista porque é um circuito onde uma configuração de baixa carga aerodinâmica é essencial, e a Ferrari é forte em velocidade máxima. É uma pista onde uma única entrada é necessária para a rotação do carro, e isso ajuda bastante a Ferrari em 2025. A Ferrari corre diante de seu público local, portanto há uma motivação extra. Vamos ver se Hamilton mudará a unidade de potência, tendo uma penalidade de 5 posições no grid. Isso parece uma opção lógica, especialmente porque é fácil ultrapassar em Monza, então pode ser a intenção da Ferrari começar com Hamilton com um motor novo. E atenção a Charles Leclerc, que venceu no ano passado e pode vencer novamente este ano. O carro mostrou em alguns momentos que era competitivo. As condições da pista certamente também serão importantes. O objetivo mínimo da Ferrari é, claro, lutar pelo pódio. No ano passado, a McLaren iniciou seu ciclo dominante na Fórmula 1 a partir de Monza. A Ferrari os derrotou naquela ocasião. Mas qual configuração a Ferrari usará em Monza? Vamos ver isso juntos. A Ferrari permanece na segunda posição no campeonato de construtores, com uma vantagem de 12 pontos sobre a Mercedes, e diante de seu público local, haverá a habitual afluência.
haverá mais de 300 mil pessoas, e é por isso que a Ferrari quer se apresentar com uma configuração sólida, capaz de lutar mesmo na liderança, talvez pelo pódio, pela vitória. A SF25 ficará muito próxima do chão com uma superfície asfaltada plana, o que permitirá uma altura mínima do solo para gerar carga aerodinâmica por baixo e terá asas quase planas para maximizar a eficiência em linha reta. As asas serão muito baixas, com um perfil traseiro principal plano e um DRS de corda reduzida, como já vimos nas curvas de teste, por exemplo, enfiorando em dias de chuva e depois no circuito de Lungaro construído por Leclerc. Não foi apenas uma simulação para 2026 com uma carga aerodinâmica de 20%. Dados úteis para a configuração de baixa carga aerodinâmica que será usada em Monza também foram coletados. O objetivo é tentar disfarçar os defeitos da Ferrari SF25 e tentar ficar próximo das McLaren e também de Verstappen, pois ele também será um protagonista. Evidentemente, nenhum Maranello pronuncia a palavra vitória, mas o pacote de Monza foi feito para preocupar a McLaren. Monza e Baku são indicadas como as últimas oportunidades reais para buscar o primeiro sucesso da temporada. Não há pretensões, mas se a solução funcionar, saberemos imediatamente na sexta-feira, com a pista adequada, o carro leve com menos asa e um piso utilizado ao máximo. A Ferrari não promete milagres, mas se prepara para um ataque em casa com um único pacote que realmente pode fortalecer a SF25. Será interessante ver como a Ferrari Monza se comportará com essa configuração de carga aerodinâmica mais elevada que Leclerc já testou na Hungria. Isso será novo para Hamilton, mas também será um teste para o carro. Se ela se mostrar mais rápida com essa configuração de baixa carga aerodinâmica, entendemos que o problema não está na geração de carga aerodinâmica, mas em um problema de suspensão. É aí que a SF25 tem dificuldades em manter a altura do solo. Monza, sabemos que não há muitas elevações, eles também reformaram a pista há alguns anos, então com essa configuração, espero uma Ferrari mais competitiva. O objetivo não verbal é lutar com a McLaren, o objetivo realista é brigar pelo pódio. Veremos como isso se desenrola. Mas vamos ouvir os comentários de Ralf Schumacher sobre Lewis Hamilton. Na verdade, Lewis Hamilton parece incapaz de sair de um túnel desastroso. Após a pausa de verão, o 7 vezes campeão mundial parecia mais relaxado e motivado, mas o fim de semana em Zandvoort confirmou as dificuldades. Em sexto no campeonato, ele se retirou da corrida devido a um erro após apenas 20 voltas, embora estivesse ainda em sétimo lugar. Sua temporada continua sendo um pesadelo e em Monza, a situação não vai melhorar, pois ele também terá que cumprir uma penalidade de 5 posições no grid. A avaliação de Ralf Schumacher é muito severa, talvez até excessiva. O ex-piloto da Jordan Williams e Toyota, agora comentarista para a Sky Países Baixos, comentou: "Em jargão de pilotos, é um erro fundamental. Isso não se faz. Começo também a ter dúvidas sobre ele. Por um lado, acho que ele ainda tem potencial, mas por outro, parece viver sob uma pressão enorme, muitas vezes autoimposta. Ver ele nesse estado é trágico. A velocidade ainda está lá, mas muitas coisas acontecem ao seu redor." Schumacher também falou de Andrea Kimi Antonelli, que esteve envolvido no contato que tirou Charles Leclerc da corrida. Sabemos que após a corrida, Antonelli foi se desculpar na Ferrari, mas não conseguiu encontrar Leclerc diretamente, então pediu desculpas a Vasseur, que apreciou o gesto. Ralf Schumacher disse: "Quando um jovem tem uma oportunidade dessas, leva tempo, e acho que o apoio que ele recebe é fantástico. Antonelli sabia que cometeu um erro, mas sua velocidade provou isso. Ele se envolou no início do fim de semana, mas esteve lá lutando posteriormente. E a temporada que deveria ter sido um sonho para Lewis Hamilton tornou-se um pesadelo. Quando Lewis Hamilton anunciou no início de 2024 que correria pela Ferrari no ano seguinte, o entusiasmo era contagiante. Lembro-me que neste ano, durante a pré-temporada antes dos testes de inverno, houve um evento em Milão para celebrar a Ferrari, e Lewis Hamilton estava mais entusiasmado do que nunca. A Ferrari também esperava uma temporada de sucesso, lutando pelo campeonato. Mas a realidade é bem diferente, pois após 15 corridas de grande prêmio, Lewis Hamilton nunca conseguiu subir ao pódio, e o acidente de Zandvoort, seu primeiro com a Ferrari, agravou ainda mais a situação. Com 15 corridas sem um top 3, ou seja, sem pódio, Lewis Hamilton superou Ivan Capelli com esse recorde negativo. Apenas Pironi levou mais tempo para alcançar o pódio com a Ferrari. Em 1981 e 1982,
Ele participou de 18 grandes prêmios sem subir ao pódio. Lewis Hamilton já conquistou 15, Ivan Catelli tem 14. Mas quais são as razões por trás do acidente de Lewis Hamilton na Holanda? Vamos entender por que Ralf Schumacher foi tão severo em seu julgamento. Logo na 8ª volta, os engenheiros lhe alertaram sobre problemas de desgaste na parte traseira do carro. Adame, pelo rádio, pediu que ele gerenciasse especialmente as curvas 8 e 9, soltando os freios para manter as temperaturas baixas e reduzir o estresse na suspensão traseira. O piloto inglês reclamava de um sobreesterro no início, um excesso de rotação também confirmado pelos dados. Desde a 20ª volta, Lewis sentiu claramente uma perda de aderência. As imagens embarcadas mostraram que ele precisava frequentemente corrigir a traseira, que já estava próxima do limite. O acidente ocorreu na 23ª volta, quando Hamilton entrou na curva 3 com uma velocidade de entrada maior do que nas voltas anteriores, cerca de 3 a 4 km por hora mais rápido. A diferença parecia mínima, mas suficiente para ativar a parte traseira já desgastada. A telemetria mostra como ele retardou a frenagem tanto na curva 2 quanto na curva 3. Não foi um erro de trajetória nem uma aceleração prematura. A ativação ocorreu devido à combinação de uma velocidade mais alta e pneus traseiros no limite. Com uma carga lateral maior exigida e o traseiro já superaquecido, a SF25 perdeu aderência. Hamilton tentou girar o volante para controlar a derrapagem, mas o carro acabou numa área mais úmida e com menos aderência. A contração foi inútil. O carro havia perdido completamente o controle direcional, essencialmente por causa de uma velocidade de entrada excessiva, um traseiro desgastado e uma pista tornada traiçoeira pela chuva leve. Tudo isso levou a uma perda de controle inevitável, portanto, pode-se dizer que o erro de Hamilton não poderia ter sido evitado. Hamilton falava simplesmente sobre uma possível estratégia de undercut contra Russell, indicando que sua atenção também estava voltada para a estratégia. Distraído pela linha de chegada, ele assumiu riscos excessivos ao entrar na curva, e uma combinação de fatores o penalizou. Não é um erro de iniciante, mas também não é justificável para um 7 vezes campeão mundial. A realidade é que, naquele momento, era necessário ter mais cautela. As condições, o carro e os pneus exigiam gerenciamento, não agressividade. Portanto, do meu ponto de vista, o julgamento de Ralf Schumacher é definitivamente severo demais. Não é um erro fundamental, no sentido de ser um erro cometido em um momento delicado da corrida, quando Hamilton já pensava na estratégia, em fazer um undercut sobre Russell. Começou a chover e, repito, essa inclinação da curva parabólica, combinada com o patrocinador pintado, levou ao erro. Mas também é verdade que outros pilotos nas mesmas condições não cometeram esse erro, e como 7 vezes campeão mundial, ainda se espera mais experiência dele para entender melhor essas situações. Esperamos que Hamilton não caia em um ciclo psicológico onde atualmente não conseguiria recuperar desempenho ou serenidade, pois precisamos de um Hamilton calmo, o que é importante, especialmente pensando em 2026. Mas vamos entender por que Clear deixou a Ferrari. Na verdade, a Ferrari está preparando uma mudança importante em sua estrutura organizacional. Jean Clear, de 61 anos, deixará Maranello no final da temporada após mais de uma década de trabalho iniciado em 2014. O engenheiro britânico ocupou cargos importantes, como chefe de engenharia e desempenho, antes de ser transferido nos últimos anos para liderar a academia de pilotos da Ferrari, uma posição considerada um passo atrás em relação à sua carreira desenvolvida na Williams, Mercedes e depois Ferrari. No lugar, Marc Genetti assumirá um testador de longa data para a equipe vermelha e uma figura conhecida do público como embaixador da Cavallino, além de comentarista para a Sky Sport Fórmula 1. O espanhol trabalhará ao lado de Jerome D'Ambrosio, que continua a liderar a Ferrari Driver Academy, FDA, após o sucesso de Rafael Camara ao conquistar o título de F3 e de Oliver Bearman ao terminar na 6ª colocação na Fórmula 1 em Zandvoort. Essa transição marca o fim da era de Clear e o início de uma nova fase para o programa de desenvolvimento de jovens da Ferrari, com o objetivo de nutrir os jovens talentos durante um período delicado para o futuro da equipe. Trata-se de uma mudança importante, pois Clear estava na Ferrari há muitos anos e será substituído por Marc Genetti, que gerenciará a Ferrari Driver Academy ao lado de Jerome D'Ambrosio. Sem dúvida, Rafael Camara está passando por um progresso significativo na Fórmula 2 e também conquistou o título. Claro,
Grandes expectativas também estão depositadas na academia de jovens pilotos da Ferrari para os próximos anos, a fim de ver quem sucederá a Leclerc e Hamilton. É muito importante pensar no futuro, assim como fazem Mercedes e Red Bull com suas diferentes equipes de jovens pilotos. Por isso considero que a decisão da Ferrari está correta. Mas vamos ver um aspecto importante nos bastidores sobre o contato entre Leclerc e Russell, bem como o erro cometido pela FIA. Após a corrida, Leclerc e Russell foram convocados pelos comissários para esclarecer a manobra. A documentação mostrou que o Ferrari número 16 ultrapassou os limites da pista na volta incriminada, um fato que, se considerado como obrigatório, teria resultado em uma penalidade definitiva para Leclerc. No entanto, na decisão final, os comissários destacaram a ausência de prova de vídeo conclusiva, encerrando o caso sem tomar outras medidas, uma contradição que, se Russell tivesse empurrado na direção oposta, poderia ter levado a um veredicto muito diferente. O piloto britânico não é apenas um dos mais consistentes na pista, mas também o mais influente fora dela. Como diretor da GPDA, Russell é muito respeitado dentro da federação. Já em 2022, suas reclamações sobre o porpoising foram decisivas para convencer a federação a intervir nos regulamentos. Quando fala, suas palavras sempre têm peso. No entanto, desta vez, ele optou por não aumentar a tensão. Afirmou que o incidente com Leclerc foi um acidente normal de corrida, uma posição que provavelmente influenciou os comissários a adotarem uma solução mais branda. Russell tinha pouco a ganhar com uma eventual penalidade para Leclerc, que após o contato com Antonelli, de qualquer forma, não teria conseguido afetar o resultado. Além disso, com Hamilton já penalizado com 5 posições no grid para Monza, a Ferrari também teria protestado contra uma punição pós-corrida para seu piloto principal na véspera do GP em casa. No final, a manobra de ultrapassagem de Leclerc continua sendo uma mancha na carreira de Russell, mas o piloto britânico escolheu o caminho político mais inteligente, não escalando a situação, evitando um efeito bumerangue na mídia e ganhando crédito junto à FIA e ao seu rival. O resultado é que a manobra espetacular de limite permaneceu válida, mas o incidente mais uma vez mostrou quão importante é a política na Fórmula 1. Os dados indicavam uma penalidade, mas os vídeos não confirmaram isso, e a linha de Russell impediu que Leclerc chegasse a Monza com uma carga pesada, ou seja, uma penalidade a ser cumprida, ao contrário da penalidade que Lewis Hamilton deve cumprir, pois justamente nessa situação, a Ferrari carecia de peso político. Hamilton não cumpriu a penalidade durante a corrida e nunca recebeu uma penalidade após a corrida, o que eu ainda não entendo. Na minha opinião, a Ferrari deveria ter reclamado porque a penalidade chegou realmente tarde demais, e teria sido melhor que Hamilton cumprisse a penalidade na Holanda ao invés de Monza. Mas também vamos observar as declarações de Fernando Alonso na Racing Bulls, pois elas são muito interessantes. Depois de criticar severamente a estratégia de sua equipe, Alonso surpreendeu a todos elogiando o trabalho da Racing Bulls e a eficiência de seu carro, dizendo: "Os Racing Bulls sempre têm um plano. Se Verstappen estivesse nesse carro, ele lutaria pelo campeonato. Nós claramente vimos isso com Tsunoda desde o início do ano. Ele sempre esteve entre os 6 primeiros, e de repente começou a ser eliminado na Kuno quando foi para a Red Bull, e sabemos exatamente por quê." Aqui está a tradução em francês. França são palavras duras que sugerem um certo descontentamento com as decisões da matriz Red Bull e, ao mesmo tempo, destacam os avanços da equipe satélite italiana capaz de desenvolver um carro concreto, equilibrado e, acima de tudo, coerente. A observação de Alonso é confirmada pelas estatísticas. Sem os 205 pontos de Verstappen, que representam 95,7% do total da Red Bull, a equipe de Milton Keynes estaria na última colocação do campeonato de construtores. Os Racing Bulls, por sua vez, já superaram o total de pontos marcados durante toda a temporada de 2024 e buscam repetir seu 6º lugar de 2021, o que indica um projeto técnico sólido e em crescimento. O pódio de Agiar, seu primeiro na Fórmula 1, é o resultado de uma trajetória de crescimento muito rápida. O jovem piloto francês tornou-se o símbolo do renascimento dos Racing Bulls, capaz de aproveitar ao máximo as oportunidades em um campeonato onde as diferenças entre as equipes do meio do grid são mínimas e, claro, Alonso provocou a imprensa dizendo que Verstappen poderia lutar pelo título com os Racing Bulls.
No entanto, não, os Racing Bulls provaram que são uma equipe coesa e sólida. Ara é um piloto, apesar de sua juventude, muito talentoso e consistente tanto na classificação quanto na corrida, o que o torna um jovem talento promissor para a Red Bull nos próximos anos, visando uma parceria com Verstappen. Houve também um momento humorístico na coletiva de imprensa, onde falaram sobre como seria trabalhar juntos, e ambos disseram que seria terrível, mas de forma irônica. É claro, também vamos observar a escolha dos pneus Pirelli, pois vários testes estão por vir. Para 2026, o objetivo ambicioso é criar uma diferença de pelo menos meia segunda entre cada composto. Dessa forma, é possível observar cenários mais estratégicos, ultrapassando a tendência atual de monotonia de uma única parada. O programa de desenvolvimento é apertado. Em Monza, haverá um teste imediato após o Grande Prêmio da Itália focado na composição C6 e uma comparação entre C3, C4 e C5. Seguirá um teste em Mugello no final de setembro com o encerramento final das gamas mais duras C1, C2 e C3. O último teste importante e delicado acontecerá no México com as composições mais macias, validando principalmente os novos C4, C5 e C6. A ideia é completar todo o pacote até o final do ano, fornecendo às equipes dados concretos para planejar as simulações iniciais das corridas de 2026. Criar uma diferença de meio segundo entre 6 compostos significa potencialmente mais de 4 segundos de diferença entre C1 e C6. Uma disparidade enorme, difícil de gerenciar em termos de equilíbrio, desempenho e durabilidade. É por isso que a Pirelli trabalha em estreita colaboração com a FIA e a Fórmula 1 para calibrar a degradação dos pneus, a aderência e a constância. Portanto, há muito trabalho por trás dos pneus Pirelli para 2026. Uma diferença de meia segundo entre cada composto é realmente significativa, mas permitirá estratégias diferentes, usando mais pneus em diferentes circuitos, assim como a faixa macia e a mais dura, onde estão as verdadeiras diferenças entre os diversos compostos. E poderemos ver estratégias ainda mais agressivas dependendo do consumo de cada carro. Mas também vamos falar de Lando Norris, pois Andrea Stella falou com confiança sobre seu piloto. Segundo Andrea Stella, a saída do holandês pode se tornar uma oportunidade. O diretor da equipe McLaren não tem dúvidas. A partir de hoje, Norris correrá com menos pressão, e isso pode liberar seu verdadeiro potencial. Lando é uma pessoa madura, equilibrada e confiável, mesmo antes de ser piloto, afirmou Andrea Stella. E quando ele afirma que dará tudo de si, isso significa que ele buscará ainda mais talento. Acho que essa aposentadoria o incentivará a mostrar sua melhor versão, e Norris mesmo admitiu isso. A única estratégia será tentar vencer cada corrida. Com ainda 9 grandes prêmios no calendário, recuperar em média 4 pontos por fim de semana não é impossível, mas exige uma coerência absoluta e 0 erros. Claro, Andrea Stella reiterou que a McLaren não mudará sua abordagem. Os dois pilotos permanecerão livres para competir sem favoritismo. Continuaremos apoiando Lando e Oscar da mesma maneira, permanecendo neutros e justos. Não vejo nenhuma razão para mudar agora. Será interessante ver como se desenvolve a luta interna na McLaren entre Lando Norris e Oscar Piastri, e se Norris realmente sentirá menos pressão se puder mostrar seu potencial na pista. Até agora, vimos várias falhas de Norris combinadas com uma mistura de talento, pois em algumas sessões ele foi mais rápido que Piastri. No entanto, Piastri sempre manteve uma clareza, uma calma única, indicando que o piloto australiano está pronto para lutar e conquistar o título. Mas veremos se Norris o desafia e tenta recuperar os pontos perdidos. Deixe nos comentários o que você espera de Monza e estou curioso para ler suas opiniões sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Como sempre, lembro de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo de Fórmula 1 ou sobre a Ferrari. É tudo por aqui do Rastro. Nos vemos na próxima.